Bem, pessoal, hoje a gente já vai começar então a falar sobre o conteúdo de direito constitucional que está previsto lá para vocês na prova do concurso. A princípio aí na prova do concurso da Prefeitura de Guarulhos, mas lá para o cargo de assistente, de agente escolar, mas esse conteúdo ele costuma cair em todas as provas na área de educação. Então, o pessoal que presta concurso para professor, na área de professora, professor, né, PEI, PEB e tudo mais, é o mesmo conteúdo, que são os artigos, o capítulo referente à parte de educação na Constituição da República. Então, nós vamos hoje começar a falar sobre o tema educação na Constituição dentro daquele capítulo lá do artigo 205 até o artigo 214. Então tá aí, ó. A gente vai falar dos artigos 205 até os artigos 214 que estão presentes no texto constitucional da prova de vocês. Tanto o pessoal que vai fazer assistente como o pessoal que vai fazer agente, mas também serve para pessoas que vão fazer na área aí de PEI, de PEB, né, professores de educação básica, pessoal da área de educação que tiver educação no concurso em si. Qual que é a ideia aqui? Eu vou retomar isso, que a gente vai estudar a lei seca, né? A lei seca. Por quê? Porque, veja bem, eita, tá soltando tudo. A lei seca. Por quê? Porque é um concurso que é voltado aí para quem não é da área jurídica, né? Então, nós vamos pegar a lei, vamos ler os artigos e vamos pontuar as coisas mais importantes desses artigos que podem cair, que podem ser objeto de prova. Nós não vamos estudar jurisprudência, nós não vamos estudar doutrina, nós não vamos estudar essas partes mais técnicas, porque isso daí é uma área mais para quem vai prestar concursos na área jurídica, né? O pessoal da área do direito, o pessoal bacharel em direito, né? Que é meu caso, né? Mas no caso de vocês, o que cai é a lei seca, ou seja, estudar os artigos de lei. Pois muito bem. O que vai aparecer para vocês aí na prova, né? O artigo 200, do artigo 205 até o artigo 214, os temas de cada artigo estão aí colocados para vocês na tela. O artigo 205 fala sobre o direito e o dever, né? O direito de todos à educação e o dever do Estado. É um artigo que eu diria, eu vou até marcar aqui, que é um dos mais importantes, porque o grau de cobrança dele em prova é muito grande, ele aparece bastante em provas de concurso. Os princípios que regem a educação, né, com relação ao Estado, também é um artigo muito importante. O 207, ele vem falar sobre as universidades. O 208 fala das garantias à educação, a garantia à educação. Como é que vai ser garantido a educação dentro do Estado? Então já é um artigo um pouco mais extenso, ele já é um pouco maior, com vários incisos, com parágrafo. Então ele traz informações mais robustas. Também é um artigo que tem uma cobrança interessante. O 209 já é um artigo curtinho, que ele fala sobre a iniciativa privada, a educação na iniciativa privada, dentro da Constituição, então é constitucional. O 210, que são os conteúdos mínimos que devem ser transmitidos, vai falar um pouquinho sobre essa questão dos conteúdos. O 211 já fala da organização do sistema de ensino, pensando que nós estamos num Estado federativo, né? Tem União, Distrito Federal, estados, municípios. Como é que isso vai ser organizado dentro do Pacto Federativo? Já o 212, 212A e 213, todos eles falam sobre o custeio da educação, né? Como é que vai ser custeada a educação nacional. E nesse dia, o dia que a gente for estudar isso daqui, eu peço para que vocês venham com muita paciência, muita calma. Provavelmente vai ser um vídeo bastante extenso, porque são artigos muito longos. O 212 e o 212A são artigos gigantes,
né? Ah, mas são só 3 artigos, mas são artigos muito grandes e artigos densos, com conteúdo denso. Nós vamos falar de orçamento, nós vamos falar de como que é custeado, como é que o dinheiro é captado e é distribuído para as questões de educação. Dependendo do concurso que você for fazer, é um assunto que cai um pouco menos, porque é um assunto um pouco mais técnico. É um assunto mais voltado para quem opera mais essas questões dentro do universo da educação. Mas está lá no edital de vocês, nós vamos estudar, tá bom? E o 214 fala sobre o Plano Nacional de Educação. Então veja, são todos esses tópicos que nós vamos passar dentro da Constituição. São 9 artigos, né? Deixa eu ver, não, que 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 artigos. São 11 artigos e só que é bem extenso, é bastante extenso. Claro que tem alguns que caem mais, tem alguns que são mais cobrados em prova e esses nós vamos dar mais ênfase. Já vamos para o 205 hoje, o 205 e o 206 a gente já vê hoje e depois a gente vai dando sequência. Bom, o 205, vamos fazer uma leitura rápida e depois a gente volta analisando cada uma das partes. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse daqui, esse artigo aqui, ele é um obrigatório. Você não pode chegar na prova do seu concurso sem conhecer esse artigo, porque ele é um dos mais cobrados. Ele é o primeiro, ele é o que já diz para nós qual que é a ideia fundamental, qual que é a obrigação do Estado e tudo mais. Vamos analisá-lo. Então, esse você tem que ter. Você tem que imprimir e lê-lo todos os dias, porque né, ele é muito importante. Ele fala sobre a educação como um direito de todos. Ele é um direito, não é uma possibilidade, não é uma obrigação, é um direito. É um direito de quem? De todos. Como é que isso pode aparecer na sua prova? E destaca o todos. Né? Eu vou destacar algumas palavras-chave que eu acho que você tem que ter gravado. Todos, porque a prova ela pode colocar a educação é um direito da criança. A pegadinha da prova. A educação é um direito da criança. É um direito da criança? É. Mas é um direito do adulto, do adolescente? É um direito do idoso? É. É um direito de todos. Então toma cuidado aí. A prova pode brincar com essas palavras. Questão de lei seca, igual é o que a gente está analisando, costuma brincar dessa forma, né? Tentar fazer uma pegadinha dessa forma. Troca palavras e aí acaba trocando o conteúdo, né? Se eu falo que a educação é um direito de todos, é todos mesmo. Todos. Independentemente de classe social, de renda mensal, independentemente de gênero, de orientação sexual, independentemente de qualquer coisa. É um direito de todos. Outra palavrinha que você tem que destacar é um dever do Estado. Não é uma possibilidade, não é uma faculdade, é um dever. Então a questão ela pode colocar lá a alternativa errada: a educação, direito de todos e uma faculdade do Estado e da família. Uma faculdade quer dizer que ele pode, o Estado pode prestar educação. Não, o Estado deve, é uma obrigação. Você tem que pensar nisso, ó. Quando a lei traz pra gente verbos como esse, dever, ele está querendo dizer que é uma obrigação. O prefeito, obrigação. O prefeito, o governador, o presidente, eles não podem falar assim: ah, você quer saber, eu não vou investir em educação esse ano não. Ele não pode, é uma obrigação, tá bom? O que mais que nós temos de destacar aqui? Será promovida e incentivada com a sociedade, óbvio, então não é só o Estado, é todos, né? Promovida e incentivada. Agora sim, ó, será promovida e incentivada. Igrejas, instituições da sociedade civil,
A iniciativa privada também pode atuar na educação, incentivar, colaborar na educação, a família, etc. Então é toda a sociedade. Visando ao pleno desenvolvimento, não é o desenvolvimento qualquer, é o pleno desenvolvimento. Não é o desenvolvimento em matemática. A questão pode colocar lá, visando o desenvolvimento nas linguagens, visando o desenvolvimento nas ciências da natureza. Não, é visando ao pleno desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento completo. É o desenvolvimento na matemática, nas linguagens, nas artes, no corpo, né? no movimento, na noção de espaço, o desenvolvimento nas habilidades sociais, na inteligência interpessoal, por isso que o ambiente escolar é importante, não só as matérias, mas o ambiente escolar também faz parte da educação, é ao pleno desenvolvimento da pessoa. Tá? E para que isso? Para preparar para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Veja bem, aqui costuma aparecer bastante questão nesse sentido, porque ele costuma falar assim, a educação é para a qualificação do trabalho, e tira a parte da cidadania. A questão vai lá e tira essa parte da cidadania e fala assim, seu preparo para a qualificação para o trabalho. Opa, peraí. Tudo bem, a educação ela tem que preparar a pessoa para o trabalho? Tem, mas não é só esse o objetivo da educação. A educação não é só para trabalhar, a educação é para a vida, para você viver em sociedade, para você exercer a cidadania. Ou às vezes a questão, ela pode colocar a cidadania e retirar o trabalho, mas o mais comum é ela deixar a educação para o trabalho, porque a gente já tem isso culturalmente, falar, não, para que você estuda? Para arrumar um bom trabalho. A gente tem esse senso comum, essa cultura, né? Mas a Constituição ela prevê o que não, que a educação ela tem que formar para a cidadania. Então, essas são as palavras que eu acho que você tem que destacar aí e ler e entender mais de uma vez, né? A educação é um dever, é um direito de todos, por isso que nós falamos de EJA, por isso que nós falamos de educação para adultos, por isso que nós falamos de creche, faz parte da educação. Não é só a educação básica lá do nível fundamental até o nível médio. A gente tem que pensar a educação como um todo, né? Para todos. E é um dever, é uma obrigação, é um dever do Estado. Não é uma possibilidade, é um dever. Beleza, esse é o 205, ele é o mais importante, você tem que gravá-lo. O 206, ele vem trazer para nós os princípios da educação. Os princípios da educação. E aí, eu vou continuar esses princípios no próximo vídeo, para os vídeos não ficarem não ficar tão extenso, né? Para a gente não ficar com os vídeos muito extensos, para dar tempo para você ir lá tomar um café e depois voltar. Então, por enquanto, vamos ficar aí só com 205. No próximo vídeo, eu venho e continuo aqui a partir do 206.